Hoje, 28 de fevereiro, e pela primeira vez nesses 10 anos da ausência da mãe, da morte dela, foi o primeiro mês de fevereiro que eu consegui enxergar a beleza que tem no mês de fevereiro, no contexto da minha história, da história dos meus irmãos. Nesse período, então, eu não gostava do mês de fevereiro no sentido que o mês de fevereiro é o mês de casamento da minha mãe e é o mês que ela partiu dessa vida, né? E entregue a essa dor, eu não conseguia viver tudo de bom que o mês de fevereiro me proporcionou, começando pelo nascimento do meu primeiro filho, que é o Gabriel do dia 24 de fevereiro. E foi fazendo sessão terapêutica que eu consegui compreender a beleza que tem no mês de fevereiro. Quinta-feira, assistindo a formatura do meu irmão, então ali veio muitos momentos de uma sessão de hipnose que eu tive, muito no sentido do mês de fevereiro, que é o início do nosso ciclo, porque foi no mês de fevereiro que o pai e a mãe se casou e começou essa história, através da história deles, da união deles, nós 4 fomos gerados. E a união da mãe com qualquer outro homem não geraria nós, então nós não teríamos esse privilégio à vida. E por que eu tô falando isso? Porque eu precisei aprender isso. Porque quando eu negava o casamento da minha mãe com meu pai, imaginando que se ela não tivesse casado com ele, ela estaria viva, eu nego a minha existência e a existência dos meus irmãos. E ali, assistindo a formatura do meu irmão sendo no mês de fevereiro, eu entendi que tá tudo certo. E tudo certo no sentido da gratidão da minha existência e da existência dos meus irmãos. Porque ali sentada assistindo, aí me veio um flash assim. O segundo filho do meu irmão, que é o Davi, né, filho homem, ele é também de fevereiro, né, e o primeiro neto da minha mãe se tornou avó em fevereiro, e os meus irmãos se tornaram tio no mês de fevereiro, e eu me tornei mãe no mês de fevereiro, então tem toda uma grandeza. E o primeiro diplomado da família, que é o nosso irmão, né, o primogênito, se formou em fevereiro, então assim, ali para mim concretizou quando a gente entra numa sessão ou de terapia normal, ou na hipnose e o nosso campo energético estiver aberto, realmente funciona e é no dia a dia que isso vai entrando na nossa mente. Então, estava tendo um cortejo de um funeral e era um cortejo seu ali, tipo acompanhando aquele cortejo, e aquilo ali foi me gerando uma reflexão sobre a morte. E naquele dia eu consegui enxergar uma beleza num cortejo funerário, que eu creio que aquilo foi Deus falando comigo, não foi em vão. E eu falei com o Júnior, falei assim, gente, que a viatura funerária mais linda. E ele ainda brincou comigo, falou assim, eu que não quero andar num carro bonito desse. Quando nós chega nesse mundo, nós chega com dor também, em meio à dor e à gratidão e à alegria daquela vida que chegou. E quando a gente vai embora, também tem dor, tem sofrimento, né? No caso tem saudade. Só que em meio a tudo isso, né, a gente não pode se perder da alegria de tudo que viveu, do privilégio de ter vivido, convivido com aquela pessoa. Então eu cheguei lá na minha sessão de hipnose com esse conteúdo, né? Eu cheguei quase meia hora atrasado, porque a gente se atrasou por conta desse cortejo. A gente já estava meio atrasadinho, se atrasou mais. E aquele dia, assim, eu voltei embora muito leve, porque aquele foi o primeiro dia que eu consegui compreender o processo da nossa vida, da nossa vivência, da nossa partida, e consegui entender que sobre a morte não tem explicação e que a gente busca muito um porquê. Naquele dia, eu não tive dúvida que tudo aquilo foi permissão de Deus, e que aquele pensamento que veio foi Deus falando no meu coração, porque eu fiquei refletindo muito no sentido assim, que eu buscava uma resposta no que não tem resposta, no que está sobre as mãos de Deus, uma explicação. Eu entendi que eu buscava uma explicação, uma resposta, tipo no impossível, é como se fosse num vão, nenhum vazio. E tá com 3 meses que eu fiz essa sessão de hipnose, e é tudo um processo, né? Tanto questão do luto. Esse mês fez 10 anos que a gente perdeu a mãe. E o que eu quero dizer sobre o processo é para a gente respeitar o tempo do nosso processo. No dia que eu sepultei a minha mãe, naquele dia Deus usou do meu sogro para dar a resposta que eu procurei em todos esses 10 anos. Eu me lembro de mim, naquela dor, naquela angústia pós-sepultamento, eu falei assim para ele, minha mãe não merecia isso, minha mãe era uma pessoa bondosa, caridosa, e me lamentei ali, relatando quem era minha mãe. E ele virou para mim e falou assim, o Senhor Jesus Cristo também. E Deus não poupou a vida dele para que fosse cumprida a palavra. Eu nunca esqueci disso. Então, assim, naquele dia, Deus usou dele, através da boca dele, e me deu a resposta. E eu fiquei nesses 10 anos procurando essa resposta. Mas a gente não deve se culpar, é respeitar, porque cada um tem o seu tempo.
E por que que eu digo isso? Por ser o primeiro luto que eu enfrentei na vida, eu tinha muita percepção que o luto ele tinha prazo de validade, uma hora eu ia lembrar sem sentir dor, sabe? E era muito naquela angústia de tipo assim, de um dia simplesmente lembrar naturalmente. Eu tinha uma fuga muito grande dessa dor. E a cura, ela, não é não ter emoção, porque senão a gente ia virar uma pedra, um oco. Mas a cura, na minha percepção, né, do lado de cá, como paciente, eu tenho um entendimento que a cura é eu sair da posição de vítima. A partir que eu saio da posição de vítima, então eu alcancei a cura. Mas eu continuo tendo emoção. Por exemplo, no dia 2 de fevereiro, é o último dia que eu vi a minha mãe, né? Então, foi 10 anos do último dia que eu falei pra ela, até amanhã, mãe, né? Então, no dia 2 de fevereiro, eu fui tomar banho, já era noite. E eu lembrei disso, eu chorei ali no banho e saí, né, do banheiro com a cara toda vermelha. E o João perguntou pra mim, falou assim, por que você tava chorando? Aí eu falei pra ele, porque eu tava lembrando que hoje faz 10 anos do último, até amanhã, mãe. Então é isso. Então a gente vai lembrar de alguns momentos com aquele choro de saudade, de emoção.